Bom dia, companheiros e companheiras, seguidores da Taba TV. Nosso programa hoje, que são 10 horas e 8 minutos do dia 17 de julho, tenho o prazer e a honra de receber uma roda de mulheres. Nosso programa Mulheres de Luta e Resistência, esse mês, homenageia as mulheres negro, latino-americanas e caribenhas, referenciando Teresa de Benguela. Em nome de Teresa de Benguela, temos o prazer de referenciar todas e homenagear todas as mulheres negro, latino-americanas, caribenhas desse país. E hoje, para continuar no nosso projeto Julho das Pretas, trazemos 4 mulheres do ativismo negro que nos representam na luta, na resistência, nos sonhos, nas esperanças. E, acima de tudo, colocaram as suas caras, as suas marcas na nossa sociedade. Então, hoje nós temos o prazer de recebê-las aqui. Sejam bem-vindas ao programa Mulheres de Luta e Resistência da Taba TV. Bom dia para todas, sejam bem-vindas. Bom dia, Mulheres de Luta e Resistência. Eu sou a Cida, a minha companheira Regina já fez essa abertura maravilhosa sobre o mês de julho, que é o mês das pretas. Assim, eu quero desejar vocês as boas-vindas ao nosso programa. Para você que está assistindo, tabatv.com.br, dê o seu like e participe na internet, no YouTube, e, por favor, sempre dê o seu like e vamos homenagear as mulheres negras. Vamos lá. Aqui nós temos 4 mulheres que comandam coletivos negros. Nós temos a Anne Moraes, nós temos a Elza Serra, quer dizer, negros e de mulheres, né, também. A Anne Moraes, nós temos a Elza Serra, nós temos a Cláudia Vitalino e a Vânia Bretas. E aí vou começar com a Cláudia Vitalino, né, essa abertura da nossa roda de conversa, para que ela fale um pouco de si e fale da UNegro, que é o coletivo que ela comanda. Por favor, Cláudia, está com você. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me apresentando, meu nome é Cláudia Vitalino, eu sou ativista do movimento negro, do movimento de mulheres negras. De formação, fiz carreira no Ministério da Saúde e sou formada em História. Tá? Além, eu estou presidente da UNegro, aqui do Estado do Rio de Janeiro, e sou secretária geral da UNegro Brasil. Além da UNegro, eu também participo de outros coletivos, mas a UNegro é minha entidade principal, porque, na verdade, a UNegro é uma entidade mista, ela não é uma entidade de mulheres negras, é uma entidade de homens e de mulheres negras, porque acreditamos que, na luta contra o racismo, nós precisamos também emancipar esse homem negro que nós parimos, que são invisibilizados, tá? Que são assassinados cotidianamente, que são o maior número de executados pela violência policial, que primeiro não pergunta, mata primeiro e depois pergunta, ou prende primeiro e depois pergunta. Esse processo não começou agora, esse processo começou desde a abolição mal concluída, que foi 14 de maio de 1888, porque os negros antes escravizados, considerados bons escravos, no dia seguinte se tornou cidadãos não desejados. E essa abolição mal concluída, ela trouxe consequências. Por isso, a UNegro, que foi fundada em 1988, na construção, depois de mais de 5 anos de debates sobre a questão da luta da população negra e a luta de classe. Por isso que a UNegro foi a primeira instituição do movimento negro a se constituir na sua Carta Magna a luta contra o racismo com a luta de classe. Esse, basicamente, é o diferencial.
tá? A Unegro participou dentro da luta, dentro da Constituinte, tá? É uma entidade política de emancipação da população negra. E o nosso lema é rebelde-se contra o racismo. Rebelde-se contra o racismo, mas rebelde contra o racismo em todas as suas nuances. A questão do trabalho, a gente luta porque é uma realidade de que nós recebemos menos salário, menos financeiramente, menos que o homem branco, que a mulher branca, e a mulher negra está pior ainda, que a mulher negra está na base de todas as pirâmides. Ela está na base porque, na verdade, até em relação ao homem negro, a mulher negra recebe mais. Então, existe uma convenção que o Brasil assinou, que não cumpre, que é a Convenção 100, que fala trabalho igual, salário igual. Mas não se cumpre isso. O Brasil também assinou a Convenção 111, que fala do racismo no ambiente de trabalho, que o Brasil, pelo racismo institucional, não faz nada para que acabe. Então, quando nós falamos e nós debatemos sobre o racismo, quando nós lutamos sobre o racismo, tá? Nós trabalhamos em relação a isso. Fomos felizes porque conseguimos, embora várias entidades eram contra, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, mas nós entendíamos que, para quem não tinha nada, o Brasil, que se dizia um país que se dizia que praticava a igualdade racial, um exemplo para os outros países. E nós, do movimento negro, a Unegro dizia que o Brasil era racista, e diziam que não. Mas quando a ONU veio fazer um trabalho aqui, porque queria usar o Brasil como exemplo, e aí se enxergou que o Brasil era racista. E o país teve que reconhecer esse racismo. Só que nós não tínhamos nenhum documento. Então, nós defendemos, ajudamos a construir e defendemos o Estatuto de Igualdade Racial, sim, porque foi importante para todos os avanços que nós construímos a partir de 1988. Como também a Unegro, aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro, ajudou, sim, a construir as cotas nas universidades, que, na verdade, as universidades, os professores eram contra, porque diziam que ia cair o ensino. E nós provamos que o aproveitamento dos cotistas é 70% maior do que os não cotistas. Porque cota não é privilégio, cota é reparação. Lembrando que, durante toda a história, sempre teve a cota do filho do fazendeiro, cota do funcionário público, cota do filho das pessoas das Forças Armadas, mas quando falou de cota de 20% para preto entrar na universidade, não podia. Então, hoje, quando nós vemos os jovens de 20 anos para cá, que nós vemos jovens na universidade, é uma construção do movimento negro. E a Unegro teve uma grande importância nesse processo, juntamente com as outras entidades, entendeu? É bom que, a partir disso, foram formados vários coletivos dentro das universidades e que outros coletivos podem ser constituídos. Porque nós sabemos que a luta contra o racismo... o racismo não é um problema de nós pretos, é um problema da sociedade brasileira. Então, nós, brasileiros, negros, temos o direito de ser tratados como cidadão de igual classe, e não como cidadão de segunda classe. Nós não precisamos, infelizmente, ser 3 vezes melhor do que o não negro, porque esse processo faz parte do racismo institucional. Quando há uma abordagem policial, quando há uma entrevista no emprego, se você vê, há pouco tempo ainda existia a tal da boa aparência,
E essa tal da boa aparência referia ao meu turbante, referia ao meu cabelo black. Lembrando que, durante a ditadura, vários dos nossos tiveram seus blacks raspados. E esse é o fator histórico. Por quê? Que, quando nós falamos do Júri das Pretas, nós também falamos daquelas que pariam esses pretos, das jovens e jovens mulheres negras que ainda sofrem discriminação em relação ao seu biotipo, ser igual do biotipo brasileiro, americano, europeu. Nós somos mulheres negras e brasileiras. E nós não queremos ser que a nossa diferença, o nosso biotipo, a nossa beleza seja aceita. Que nós possamos ganhar igual a uma não negra pelo mesmo trabalho, pelo mesmo salário. Nós queremos não ser supersexualizada em consequência do estupro de várias mulheres escravizadas, porque essa forma foi a forma que foi feito a miscigenação brasileira durante o processo de escravização. Então, o exemplo da mulata ainda está no subconsciente da população. Que, na verdade, o que você tem de melhor não é a sua ancestralidade africana, a sua ancestralidade preta, e sim os seus traços e a sua pele que se fala em relação ao europeu. E eu não estou falando do gostar. Cada um se relaciona com quem bem entende. Eu estou falando que o processo de embranquecimento e miscigenação brasileira foi feito através do estupro de mulheres negras que foram escravizadas. Porque quem não é dona do seu corpo não escolhe com quem vai fazer sexo, com quem vai parir. Então, no Júri das Pretas, nós precisamos aprofundar nesse processo. Porque, até hoje, quem tem a pele mais escura tem menos oportunidade. E esse processo também faz parte do processo do racismo institucional, em relação à oportunidade de mulheres pretas. Então, quando a gente fala, nós estamos falando disso. Eu não sei quanto tempo eu tenho, ela não falou nada. Então, eu acho que a Vânia queria fazer alguma parte na sua fala, não é isso, Vânia? Para a gente colocar uma roda de conversa? Mas está ótima, Cláudia. Obrigada, muito obrigada aqui pela sua participação. Aí agora eu coloco para a Vânia, para a Anne ou para a Elza, para dar continuidade a essa fala maravilhosa da Cláudia Vitalino. Vocês podem abrir o microfone. Não, pode ficar. Eu queria falar. Mas, bom, agora você pode ter a palavra agora, sem problema nenhum, Vânia. A roda rodou. A roda rodou. A roda virou. Então, Vânia Bretas é presidente da UBM, fala um pouco de você e fala da sua presidência, do seu cargo de presidente da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres. Daqui a pouquinho a gente já vai passar também para a Elza e para a Anne, roda de conversa, a conversa roda. Pois é, para mim, eu quero agradecer aqui o convite aqui do programa Mulheres de Luta e Resistência, agradecer a Regina, a Cida, o canal Taba TV também, que está discutindo temas assim, super importantes. E eu acho que essa roda aqui hoje não tem como não me sentir bem numa roda de pretas, né? O Júri das Pretas, eu acho que é muito importante a gente poder reunir mulheres e a gente trazer a nossa vivência, a nossa experiência e por que a gente está nessa luta, né?
o que traz para outras mulheres também se identificarem com um pouco da nossa luta. Eu estou presidente da União Brasileira de Mulheres, da UBM, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas lá nos anos 90, eu fui uma das, né, fundadoras da UNEGRA aqui no estado. Lá em 90, foi a militância no movimento negro. Eu lembro da nossa primeira presidente aqui no estado, que foi a Angelina, e a gente conseguiu, a UNEGRA foi se estruturando, e a gente tem aí a Cláudia Vitalino, que acabou de falar, com uma militância ferrenha e combativa na luta da mulher negra, na luta da população negra. E eu também, como ela falou, eu também sou uma ativista, apesar de estar na UBM, enquanto presidente agora, na luta em defesa das mulheres, mas eu também sou uma ativista do movimento negro, sou uma ativista da UNEGRA também, e também faço parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras, porque eu acho que a gente, enquanto presidente estadual da UBM, a UBM ser uma entidade feminista, mas não dá para falar de feminismo sem você colocar as mulheres que são a maioria dessa população, que são as mulheres negras. Então, a gente tem que falar de feminismo e trazer para dentro da pauta do feminismo a questão das demandas e das pautas das mulheres negras. A gente sabe que, naquela época, lá atrás, né, quando as mulheres, as feministas que voltaram do exílio para o Brasil com todo o gás para poder, lutando pelo voto feminista, lutando por igualdade de direitos, a gente sabe que as mulheres negras que estavam trabalhando naquelas casas dessas feministas, elas não eram reconhecidas enquanto mulheres de direitos, né? Então, isso a gente viu que foi uma grande luta, a PEC das domésticas, para regularizar o trabalho das mulheres das domésticas, que são a maioria das mulheres negras. Então, quando de 2015 para cá, que teve esse boom desse protagonismo das mulheres negras, né, através da marcha, da primeira marcha de mulheres negras que a gente teve aqui no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro também, foi a Marcha das Mulheres Negras, onde as mulheres falaram assim, ninguém vai nos calar, e chegou a nossa vez, e agora não tem para ninguém. Não é que não tem para ninguém, é a luta das mulheres, e sendo que a gente quer se reconhecer enquanto o protagonismo, não protagonismo de visibilidade, que a gente acha assim que representatividade importa, mas a gente quer o protagonismo das nossas pautas. A gente não quer que a pauta da mulher negra fique sempre no segundo plano. Porque já basta quando se é na área da saúde, a mulher negra aguenta mais. Se é para trabalhar, ela que é a mãe solo, que está ali naquela luta. Mas a gente precisa colocar a nossa luta em pauta. E isso a gente está... na UBM, a gente tem como princípio, como pilar da nossa luta, a questão do gênero, raça e classe. Porque a gente vê que não dá para falar de gênero sem falar de raça, porque a gente vê aí o quanto que é a luta das mulheres, que são a maioria da população, e não dá para falar de gênero e raça sem a gente falar de classe, que somos também a maioria das trabalhadoras, que a gente está aí nessa luta. Então, com essa visão e com uma visão de liberdade, com uma visão emancipacionista, que é o que a gente defende, que é um feminismo emancipacionista, um feminismo libertário, onde a gente entende que não só a luta pela mudança da mulher, mas a gente luta também pela mudança do sistema. Isso é um conjunto onde envolve toda a sociedade. Por isso que a gente tem que lutar também dentro da nossa luta, a nossa luta de classe, a nossa luta pelos nossos direitos, a nossa luta por igualdade, igualdade salarial. Como a Cláudia falou bem aqui, a mulher negra, ela está sempre na base da pirâmide. Por que ela está na base da pirâmide?
causa desse processo histórico que ela colocou, de exclusão social, que nos coloca lá embaixo, que é sustentada pelo racismo estrutural, que é o pilar dessa sociedade. A sociedade ela é alimentada, né, pela exploração da mulher, pela exploração do pobre, pela exploração trabalhadora através desse sistema capitalista que está aí, que é um sistema que ele se alimenta do sofrimento do trabalhador e da trabalhadora. Por isso que não dá para falar de gênero, a gente já sofre a opressão de gênero, devido a essa cultura patriarcal, onde coloca a mulher sempre na posição inferior. A gente sofre a opressão de raça devido ao racismo estrutural, que se manifesta em todos os segmentos, de diversas formas. A gente vê a questão do racismo recreativo, a gente vê que é aquela coisa, mas era só uma brincadeira, quando fala, né? A população negra, como a Cláudia falou, é só uma brincadeira, tudo é uma brincadeira, se chama de macaco, se chama de feijão, se chama... Todas as piadas que fazem com a população negra, mas eu só estava brincando. E a gente sabe que essa brincadeira recreativa, né, que não tem graça nenhuma para a gente, né, e nem para as crianças, e a gente vê, enquanto professora, aqui eu estou diante de 4 professoras, porque a Elza também é professora, né, a gente sabe o quanto que o racismo se manifesta nas escolas, com as crianças, com as meninas. Eu mesmo tinha um coleguinha na escola que até hoje eu não lembro o nome dele, que eu só chamava de Café. Ele ficou adulto e todo mundo falou, eu não sei o nome dele, porque é uma forma que o racismo tem de desumanizar as pessoas através de coisas materiais. Tinha um garotinho na igreja, lá na escolinha dominical com a minha filha, que era azeitona. Gente, qual é o nome daquela criança? Eu me recuso a chamar de azeitona, mas não sei o nome, porque todo mundo só chamava de azeitona. E qual é a cor dele? Né? A cor dele é isso. E a gente sabe o quanto é importante a gente vir participar de um movimento social. O que me traz para um movimento desse, que é importante para a gente poder fazer girar essa roda, né? Justamente o que me faz estar hoje no movimento feminista, no movimento de luta pela população negra, pela mulher negra, é justamente o meu combustível, porque muitas mulheres também, atrás de mim, morreram nessa luta, lutaram. Eu, uma vez, participei de um programa aqui que falei o quanto que era a luta eu venho de uma família de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de mulheres que não retrocedem. E eu acho que a gente tem que... não dá para a gente admitir mais essa questão de estar sempre atrás. Eu não quero ser sempre atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. Não quero estar atrás. Eu também... eu não quero... mas então não vai estar atrás, você vai estar do lado dele, tá? Vou estar do lado dele, sim. De igual para igual. Por isso, a gente tem que exigir paridade em todas as nossas lutas. Eu fico muito contente de estar aqui compartilhando essa vivência enquanto professora negra, e a oportunidade que eu tive de trazer minha filha para esse legado, entregar esse bastão para minha filha hoje, que tem 25 anos, é uma estudante negra de engenharia ambiental na UF, é uma estudante cotista que participa hoje da UNEGRO Nacional, né? É uma militante da UNEGRO. Então, porque a gente precisa perpetuar essa nossa luta, deixar esse legado e dizer que as mulheres negras não vão se calar enquanto tiver mulher negra morrendo, enquanto tiver filho de mulher negra morrendo na ponta de fuzil, enquanto tiver a população negra morrendo dentro de hospital por falta de vacina, ou enquanto tiver mulher negra vulnerável por moradia precária, por trabalho precário,
nós não vamos nos calar. E eu acho que essa roda aqui é uma roda que vai girar, porque eu acho que cada um aqui no seu coletivo, a gente pretende, uma se fortalece muito com a outra. Eu gosto muito de participar, porque é com a experiência da Cláudia, com a experiência da Elza, com a experiência da Anne agora, que a gente descobriu que a gente está no mesmo território, é que a gente se fortalece. Porque é na luta que a gente se fortalece. Obrigada, meninas. Então, Elza, eu gostaria que você se apresentasse e falasse também do coletivo, que você é presidente da Federação de Mulheres. Eu queria que você falasse agora também. Daqui a pouquinho, Anne, você também vai falar do seu coletivo. Regina, você falou e seu microfone estava fechado, companheira Regina. Eu estava tentando fazer uma parte ali na fala da Vânia, porque já que estamos numa roda de conversa, né, é muito importante a gente fazer esses apartes, né, porque às vezes é como se a gente estivesse numa roda real, né, onde a gente vai trocando a conversa e ali uma vai intercalando com a outra. Geralmente, quando a gente está presencial, uma até acaba atropelando mesmo. Mas eu me lembrei disso daqui e tal. Então, eu sou a Elza, né? Elza Serra, sou presidente da Federação de Mulheres Fluminenses desde 2014. Eu fui eleita, viu, Regina e Cida, no 16º Congresso da Federação de Mulheres Fluminenses na UERJ. Nós realizamos assim um congresso muito bonito na UERJ, em 2014, com cerca de 350 delegadas, e foi onde eu fui eleita presidente da Federação de Mulheres Fluminenses. Eu já vinha da diretoria da federação, e daí, então, fui eleita. Dentro desses 37 anos de existência da Federação de Mulheres Fluminenses no estado do Rio de Janeiro, a Federação de Mulheres Fluminenses ela foi criada, né? Ela foi fundada em março de 1983, antes da Confederação das Mulheres do Brasil, a CMB, que vem a ser a nossa entidade nacional, a qual nós somos filiadas. A federação ela nasceu antes, por uma necessidade naquela abertura política, ali pelas diretas já, naquela democratização, na redemocratização nacional, nasce esses movimentos de mulheres, eclodem, né? Na verdade, os movimentos de mulheres no início dos anos 80, e a Federação de Mulheres Fluminense ela eclode nesse bojo, né? Então, num congresso com 5.000 delegadas, no auditório da Light, com a presença da Dona Ivone Lara, nasce a Federação de Mulheres Fluminenses em março de 1983. E na história da Federação das Mulheres Fluminenses, na sua trajetória, eu sou a primeira presidenta de pele negra, de pele preta, né? Tiveram outras mulheres descendentes da africanidade, dessa miscigenação nacional, mas com a pele da cor, né? Da cor da pele negra na cor, negra no cabelo, eu sou a primeira mulher presidenta da federação com essa característica. Então, é interessante que a luta das mulheres através da Federação das Mulheres Fluminenses é uma luta nacional, não é? Porque as bandeiras centrais de lutas da Confederação das Mulheres do Brasil, entidade que nós somos filiadas, e que no estado do Rio de Janeiro a gente vai aprofundar essa luta, travar essa luta do ponto de vista das mulheres trabalhadoras, das mulheres sindicalistas, e a gente vai perceber que a Cláudia falou aqui da questão do salário igual para trabalho igual, né? Desde 2011 que a gente tem uma PEC, né? Um PL, aliás, transitando na Câmara Federal, foi engavetado algumas vezes, e nós estávamos lá travando a luta do salário igual para trabalho igual, porque a gente não pode conceber a ideia de que nós somos 58% da mão de obra nesse país, né? Nós, mulheres,
E dentre esses 58%, 47% de mulheres ganham menos que os seus colegas, seus companheiros de trabalho homens, e nós, as mulheres negras, ganhamos cerca de 36% menos que as nossas colegas, as trabalhadoras brancas, as trabalhadoras de pele clara. Então, para nós, um traço central da questão da desigualdade, né, da questão é dentro do mundo do trabalho. Dentro do mundo do trabalho, isso está muito explícito, né, Vânia? Está muito contundente essa coisa da mulher não ter direitos, apesar das leis trabalhistas, nós, mulheres, do ponto de vista real, da concretude do trabalho, no mundo do trabalho, nós, mulheres, estarmos para trás. Então, essa é uma luta que nós temos travado pela aprovação do PL. Era 130 de 2011, esse ano a gente teve um grande avanço para que ele vire lei, né? A gente conseguiu, a Federação de Mulheres Fluminenses, quando fez o congresso em 2014, em 2016, na época, o vereador Jefferson Moura nos recebeu na Câmara, nós fizemos um encontro no dia 30 de março de 2016 na Câmara de Vereadores e o Jefferson Moura fez uma moção do PL 130 de 2011, porque a gente pedia multa já de 10% para todo empregador que não pagar o salário igual para as mulheres, igual aos seus companheiros de trabalho, os colegas homens. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem na capital essa moção que foi feita pelo vereador Jefferson, que era presidente na ocasião da Comissão dos Direitos Humanos na Câmara de Vereadores, para que todo empregador que não pagasse salário igual para as mulheres recebesse a multa, que é uma reivindicação nossa. Isso nós entendemos como emancipação da mulher. Nós entendemos que emancipar a mulher ela se dá nas relações de trabalho. Essas relações de trabalho que a Cláudia abriu essa roda aqui falando, essa relação do trabalho que a Vânia aprofundou na sua fala, essa questão do trabalho das mulheres dentro do ambiente doméstico. E quando a gente vê, né, a gente tem hoje o maior índice da mão de obra feminina no país ainda é das trabalhadoras domésticas, né? A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, ancorada pela nossa grande companheira Cleusa, lá da Bahia, e aqui no Rio de Janeiro, os sindicatos das empregadas domésticas, têm demonstrado o descumprimento da lei, né? Que dá garantia trabalhista para as empregadas domésticas e a grande gama de mulheres no trabalho doméstico, e, na sua maioria, as mulheres negras. Então, eu penso, companheira Anne, Vânia, companheira Regina, Cida, que falar para a Taba TV da importância do trabalho da mulher, não é? E, sobretudo, do trabalho da mulher negra em todas as frentes. Então, a gente tem a maior número de mão de obra de mulheres negras no trabalho doméstico, ainda como empregadas domésticas, são centenas de mulheres de babás, cozinheiras, arrumadeiras, diaristas e as comerciárias, que no grosso também do mundo do trabalho temos um altíssimo número de mulheres negras no comércio brasileiro, seja nos shoppings, seja no comércio de rua, enfim. Na enfermagem também, né? Exatamente. Na linha de frente aí. A enfermagem também, que tem dentro do mundo do trabalho, agrega um grande número bem lembrado, Vânia, de mulheres negras, né? Isso eu falei de 3 profissões que são essenciais para o desenvolvimento do Brasil, né? Porque você precisa da mão de obra das mulheres. Não existe democracia sem a participação efetiva das mulheres no mundo do trabalho, sem a participação efetiva das mulheres. Por isso, a nossa luta
por essa questão do salário igual para o trabalho igual, da carga horária, do descanso, das banderias públicas, né, Vânia? Quando a gente fala de emancipação, a gente fala da construção dos equipamentos que desonerem a mulher da segunda carga horária de trabalho, que é o trabalho doméstico. Porque dentro da construção capitalista, a mulher tem que ficar segregada no gueto doméstico. Transformou-se o ambiente doméstico e familiar em gueto, quando deveria ser um ambiente coletivo, onde tanto o homem quanto a mulher participam coletivamente das tarefas domésticas. E o que a gente vê? A gente vê a mulher sendo empurrada, sendo comprimida para esse gueto. Então, você você fura esse cerco dentro daquele país de desenvolvimento que a gente busca. A gente quer um país desenvolvido, a gente nós queremos as mulheres na economia. As mulheres, nós somos capazes de mover a roda da economia desse país. É por isso que esse país precisa voltar a se reindustrializar. Tantas indústrias que a gente perdeu. Na história do país também, a gente tem a trajetória das mulheres e das mulheres negras na frente das fábricas, as mulheres trabalhando de costureira nas fábricas. O Rio de Janeiro foi um grande polo de mulheres costureiras, e, em sua maioria, mulheres negras na década de 60 e 70. E quando você sofre a desindustrialização, essas mulheres saem da força de trabalho, perdem os seus trabalhos. Então, falar no Júlio das Pretas, para nós, ele tem um significado muito amplo, muito profundo, porque ele joga para a rua aquilo que a gente faz o ano inteiro, né, Vânia? Porque a nossa luta é o ano inteiro. A gente luta o ano inteiro ao lado das nossas companheiras, outras companheiras que são mulheres, que são negras, e ao lado das nossas companheiras que têm uma consciência progressista avançada, ainda que não tenha pele negra, mas que estão ao nosso lado na luta, porque a gente busca um país desenvolvido, um país que tem uma economia forte, para que, de fato, nós mulheres, e sobretudo nós mulheres negras, possamos fazer girar a roda dessa economia, como sempre fizemos. Né? A Cláudia deu o exemplo, a Vânia, né? Acho que foi a Vânia, foi você, Vânia, que disse que, enquanto na questão da luta feminista, enquanto as feministas teóricas, né, as históricas, estavam na frente da luta, formulando, né, colocando as posições, elas tinham um suporte nosso trabalhando para elas em suas casas. Então, ainda que indiretamente, nós fizemos a luta feminista, porque nós proporcionamos que outras mulheres avançassem na história da luta, avançassem ali, formulando, tivessem condições de formular, tivessem condição de discutir, porque tinham o apoio de outras mulheres, que, em sua maioria, éramos nós, as negras, para que elas pudessem avançar. Então, a gente avança não muito, né? Há um avanço das mulheres no país, e aí é onde há em nós, né, um despertar desse chamado feminismo negro, que é tão falado, que muita gente não entende o que é. Ouviu falar, mas não entende o que é, né? Que seria a participação das mulheres negras dentro desse contexto, mas com hegemonia também. Falar das especificidades das doenças que nos atacam. De forma, né, bem Vânia? Interseccional, em todos os espaços. A nossa luta falar das doenças que atacam as mulheres negras, que são doenças específicas. Né? Quando a gente fala da questão da saúde também, né, Vânia? E a gente luta tanto pelo SUS de qualidade, que a gente luta tanto que 10% do PIB nacional seja colocado no SUS, quando a gente arvora nossas bandeiras contra a PEC do teto de gasto, a PEC da morte, porque a gente compreende que a luta é ampla. Viu, Regina? Viu, Cida e Iane? A luta é ampla, companheiras. A gente joga a rede e a luta é ampla. E continuamos nessa luta. Eu queria agora chamar a Anne para entrar na roda. A Vânia para fazer parte dessa roda
para fazer Isso. parte da nossa roda. Vamos E ouvir aí, a na segunda Hannah. rodada, a gente faz uma integração um pouco melhor dos temas, né, que eu estou até colocando aqui, alguns pontos que foram muito importantes abordados por vocês três. Estou fazendo um apontamento aqui, e depois a gente deixa que vocês livremente façam a... Aí vocês interagem entre si, e agora vamos conhecer um pouquinho da história da nossa amiga Anne Moraes. Eu só Seja queria, bem-vinda, Anne. eu só queria, antes da Anne, só para fechar um pouquinho do que eu tinha falado ali, é que até vai dizer botar a bola para a Anne chutar. Tá, Anne? É que tudo isso que a gente, tanto a Elza falou, que eu falei, todo esse processo a gente só vai conseguir avançar quando nós tivermos mulheres negras no poder. E a nossa subrepresentação é muito grande no parlamento, em todos os espaços. Muito bem lembrado. E aí eu vou deixar para a Anne aí desenvolver também, pegando essa bola, para a gente depois trocar, porque essa questão da subrepresentação nossa em todos os espaços, inclusive no espaço institucional do parlamento, é muito importante. É contigo, Anne. Exatamente. A bola está contigo, Anne. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Foi muito bom escutar cada voz, né? E eu acho que eu vou falar de 3 marcos, né? O primeiro é em 2015, a primeira marcha das mulheres negras. O segundo, a morte da Marielle, né? E o terceiro, a internet, que proporcionou que esse encontro, né, de diversas vozes, para que essas vozes pudessem ser ampliadas, e porque muitas das vezes eu me sentia muito excluída, né? Porque durante muito tempo eu frequentava lugares onde a única pessoa negra que existia era eu. Então isso já era muito que ofensivo, já era muito... E eu nem tinha dado conta disso até chegar a pandemia. Então, pensando em política, o que eu passei a estudar foi essa participação da mulher negra na política. E aí eu comecei a perceber a nossa ausência e a falta de um programa estrutural dentro da própria esquerda para que essa mulher negra ela ocupe esse espaço, visto como as companheiras já falaram aí, da questão econômica. Outro dia um menino me ligou falando de coisas assim do dia a dia, me convidando para participar de um ato e tal, e eu fiz vários questionamentos a ele, porque quando eu cheguei lá, eu só vi pessoas brancas, e eu perguntei para ele por quê. E eu expliquei para ele que, durante a pandemia, as mulheres negras foram as mais atingidas. Mesmo aquelas que participam de movimentos sociais, elas estão desempregadas. Então, como é que elas vão chegar a esses locais com passagem? Como é que ela vai chegar lá e ela vai se alimentar? Então, automaticamente, ela se sente excluída a participar. E é tarefa do movimento pensar por que essas pessoas, por que essas mulheres não estão lá. E a nossa tarefa, que eu acho, é não ir mais em lugares onde que a gente chegue e só tem a gente. Que a gente pegue o microfone e questione. Toda vez que a gente chegar no lugar e só ter uma pessoa preta. Então, acho que esse feminismo negro, eu, pelo menos, descobri há muito pouco tempo a questão do feminismo negro e, em geral, ainda, quando eu vou nos lugares, eu não sei se travou aqui, porque, para mim, ela está parada. Não, tá. Não travou, não, pode ir. Travou, não? Em geral, quando eu vou nos lugares, eu, e muitas das vezes, ainda sou a única pessoa a estar ali naquele lugar, quando esse lugar não é o movimento negro. Eu também acho que os partidos de esquerda e todos os movimentos negros e os movimentos de esquerda devem dar outras funções para as pessoas negras e não só na Secretaria de Racismo. Outra coisa que eu também acho importante é que comece a se debater o que é ser branco no Brasil. Por
porque à medida que a gente debate o que é ser branco, a gente debate uma coisa chamada racismo estrutural. E o movimento, no meu ponto de vista, ainda está muito no racismo individual. O que é o racismo individual? É na questão das piadas, na questão da aparência, ou quando a gente vê alguém sofrendo racismo, a gente fica tão indignado, mas a gente não fica indignado quando chega num ambiente de prestígio e não vê nenhuma pessoa preta, a não ser em posições de não privilegiadas. Que isso é que vai tornando o racismo estrutural. Quando nós temos 90% dos médicos são brancos e 90% das mulheres negras têm esse problema de saúde porque muitos médicos não tocam nas mulheres pretas. Então, a descolonização do Brasil tem a ver com a questão do poder, na medida em que nós consiga pessoas pretas chegarem nas posições de prestígio. Não pode um hospital ter 90% de pessoas brancas e uma pessoa negra naquele determinado ambiente. Porque à medida que você vai ocupando os espaços, à medida que você vai dando poder para essas pessoas pretas, e à medida que os movimentos se organizam para que pessoas pretas tenham poder, você vai levando essas pautas em diante. Porque eu sou filha de uma empregada doméstica, mas eu acho que a manutenção do trabalho doméstico é a manutenção da escravidão da mulher preta. Então, a gente tem que pensar na creche, na expansão das creches, para que as mulheres pretas e as mulheres brancas possam botar seus filhos na creche, e para que esse trabalho doméstico não seja um trabalho que lembre a escravidão, que é o que nós temos ainda, né? A pessoa trabalhar de segunda a domingo na casa de uma pessoa, quase 10 horas por dia, ela está praticamente educando o filho de outra pessoa e tendo pouco tempo para educar o seu filho. Então, eu acho que o trabalho doméstico não pode mais existir no Brasil, apesar das leis que foram feitas da forma que é. Eu acho que pode ter um trabalho de limpeza, a pessoa ser contratada para ir trabalhar algumas horas, mas não a pessoa ser parte daquela família, porque isso, no meu entendimento, ainda lembra a escravidão. E muita das nossas participação dentro dos movimentos sociais, até mesmo da própria esquerda, é uma participação ainda estruturada no racismo estrutural. E vamos pensar, eu sou uma mulher negra, e eu estava falando para esse menino, eu chego num lugar onde que a maioria daquelas pessoas são brancas e de classe média. Eu sou uma mulher negra da periferia que ainda tive acesso à universidade. A chance de alguma coisa que eu coloque em pauta ser aprovada é quase nenhuma. É quase nenhuma. Todas as pautas são trazidas para mim para que eu possa participar, mas não para que eu possa construir alguma coisa. Para que eu possa opinar, para que eu possa fazer parte daquilo ali. E outra coisa assim, que eu observei, que aconteceu até comigo mesmo, em situações de racismo, foi que no momento que uma pessoa preta ela consegue se emancipar em determinados tipos de movimento, a imagem dela também começa a ser distorcida. Eu já perdi as contas de quantas vezes me mandaram estudar, mesmo eu tendo um nível superior, durante um debate, durante a participação de alguma coisa, quando a pessoa discordava da minha pessoa. E eu fico pensando que, apesar de eu ser uma pessoa mais preparada, entre aspas, por já estar muito tempo dentro dos movimentos, por ter lido muito, por ter tido uma criação emancipadora, isso não me preocupa mais. Eu não me preocupo mais se uma pessoa me chamar de macaca, se ela vai me proibir de entrar no lugar, porque eu acho que eu já consigo me defender. Mas eu fico imaginando uma pessoa preta que não tem escolaridade. Quando ela chega nesses movimentos, como elas são recebidas? Então, eu estou pensando muito nessa mulher preta que ela está sem essa educação formal. Porque lembrando que nós somos a exceção da regra
e nós representamos essas vozes, porque eu acredito que quando eu falo ou quando eu participo de algum lugar, eu só estou ali porque existiu uma luta coletiva, existiu pessoas que morreram para que eu possa falar, porque, no geral, a qualquer momento, eu posso ser confundida, porque também tem isso, e eu também demorei a perceber isso, porque eu não fui criada numa favela, e só quando a Cláudia foi arrastada pelo chão de Madureira, que eu sentada ali na minha casa, vendo aquele corpo sendo arrastado, eu comecei a me incomodar com aquilo muito mais. Porque até outro dia, pessoas pretas morriam e eu continuava levando a minha vida normal. Porque eu achava que se a gente estudasse, se a gente lutasse, a gente poderia chegar a algum lugar. Mas, na verdade, o nosso lugar ainda nessa sociedade é um lugar da inferioridade. Anne, deixa eu te fazer uma pequena pergunta. Você fala muito de voz, ter espaço e voz. Fala do seu coletivo um pouquinho para a gente e o teu nome do seu coletivo. Então, na verdade, quando foi durante a pandemia, eu criei um projeto chamado Projeto Político Vozes das Mulheres Negras e Periféricas, a fim de debater com essa mulher da favela, da periferia, da mulher comum, sobre a questão do racismo. Porque, na minha cabeça, à medida que eu entrava cada vez mais com os movimentos, mais distante eu ficava dessa mulher da periferia, dessa mulher da favela, em atitude, e também de frequentar mesmo, né? Porque você acaba, todos os movimentos, na maioria das vezes, é no centro da cidade, os atos também são muito ali. Aí eu pensei, por que não fazer alguma coisa onde que eu moro, próximo de onde que eu estou, para poder abrir um diálogo? Então, na verdade, isso é algo muito em construção ainda, né? Porque começou durante a pandemia, esse diálogo, e eu vi como eu tinha essa dificuldade de diálogo, né? E de me encontrar, porque durante a pandemia eu comecei a estudar, a dialogar com essas mulheres e também participar mais da questão do feminismo negro, que até outro dia, né, eu nem sequer conhecia, né? Todas as vezes que eu ia, na maioria das vezes, nos movimentos, a presença das mulheres brancas era muito forte. Então, eu, de certa forma, eu me sentia muito excluída. Então, eu participava muito pouco, né? Muito pouco de movimentos feministas, na verdade, né? Então, esse projeto surge, na verdade, com as minhas próprias questões individuais de não me encontrar ainda, né? No local, e a minha felicidade também de, cada vez mais, acompanhando pela internet, ver o maior número de mulheres negras ocupando espaço, ver muito cabelo crespo para o alto, porque era muito difícil isso. Na minha geração, era uma coisa assim, muito, muito difícil de se ver, né? Então, eu estou descobrindo ainda o feminismo negro, junto com essa imagem da mulher negra mais ampla, a partir, que eu acho, da internet, né? Eu acho que nós precisamos nos encontrar mais, criar mais fóruns. Fazer mais rodas, mais fóruns. Mais rodas. Isso aí. Criar mais fóruns para que nós façam encaminhamento para esses partidos políticos. Porque ano passado, que a lei da Benedita foi aprovada sobre a porcentagem para os negros, o PSOL, por exemplo, deu 12% só desse valor econômico para as pessoas pretas. Então, acho que nós temos que criar fórum e fiscalizar essas verbas. E, à medida dessa fiscalização, criar possibilidades de lideranças pretas se candidatarem, ocuparem mais lugares de prestígio para que elas possam também nos representar.
Então, eu concordo com as companheiras que é uma questão econômica, mas que essa questão econômica precisa ser ampliada. Ampliada no sentido de que as organizações devem investir ao menos em uma porcentagem de pessoas pretas para que elas ocupem esses lugares. Se eu falo investir, no sentido até mesmo de conseguir verbas para que pague salário para que essas pessoas possam se representar pessoas, para que possam andar nas periferias, nas favelas. Anne, o meu ponto de vista. Eu queria fazer uma parte aí na tua fala e dizer para você o seguinte, né? Eu sou uma mulher de partido, sou vice-presidente do PCdoB aqui na capital do Rio de Janeiro e milito aqui no PCdoB ao lado das minhas camaradas Vânia, né? Falei até no plural, Vânia, e Cida. E eu quero te dizer o seguinte, Anne, quando a lei de cotas começou a ser discutida na Câmara Federal, né? Essa questão da lei de cota, de destinar uma parte, né? Porque, primeiramente, através da luta das mulheres no Brasil, né? A luta das mulheres brasileiras, e nos últimos 8 anos a gente conseguiu, dentro dessa luta, já na eleição de 2014, né? Na verdade, já começávamos a discutir a questão da cota das mulheres, do fundo partidário para a cota das mulheres, né? Porque os partidos políticos eles têm os fundos partidários e a gente discutiu o fundo de cota para as mulheres fazer as campanhas, justamente para descentralizar dos partidos com os caciques, que a gente sabe que o Brasil, a maioria dos partidos, e isso daí é indiferente se é esquerda ou direita, tem muita cacicagem, né? Por isso que a gente precisa fortalecer partidos socialistas e comunistas, partido que tem um projeto real e concreto, socialista e de desenvolvimento para esse país, porque não basta ser um partido de esquerda, né, Vânia? Não basta, né, camarada Cida? É preciso que os partidos políticos tenham um projeto de desenvolvimento do país, né? E falando aqui da nossa seara, quando a gente discute dentro do PCdoB a questão do projeto para o nosso país, dentro dessa discussão desse projeto, a participação das mulheres é fundamental. Então, a gente vem aí na luta, no bojo da luta das mulheres, as mulheres negras no bojo da luta, porque nós somos ponta de lança no bojo dessa luta, não é? A gente compreende, Anne, que é preciso valorizar a mulher negra brasileira e combater o racismo, porque se a mulher negra brasileira não for valorizada e o racismo não for combatido, o Brasil não é Brasil, né? O Brasil só é Brasil pela valorização da mulher negra e no combate ao racismo. Então, a gente ganha, a gente luta e conquista a cota das mulheres. E, na verdade, a conquista da cota de negros não é de um parlamentar, é uma conquista coletiva. Porque no bojo da discussão da valorização, a Vânia disse muito bem, quando jogou a bola para você, né? E você também colocou aí questões muito importantes. A gente tem uma Câmara Federal com 500 e alguma coisa, 526, 529, me corrijam, de parlamentares, deputados federais lá. E quando a gente vai ver a participação das mulheres na Câmara Federal, no Parlamento Federal, é pífia. E quando tem participação feminina você vai fazer o recorte racial, é menor ainda. Nós não temos nem 10 parlamentares negras na Câmara Federal, nós não temos 6 parlamentares negras na Alerj. A gente conta no dedo. E a gente conta aqui na Câmara de Vereadores, em 58 vereadores, quantas negras a gente tem. Então, essa luta, essa discussão da valorização, da participação das mulheres pelas cotas
nas eleições, né, a primeira discussão foi essa, e essa discussão ela aprofundou. Nós queremos paridade dentro dos partidos e dentro da disputa eleitoral, porque, para nós, vai muito além de termos a cota só do ponto de vista da disputa eleitoral. Nós queremos paridade. Só uma coisinha que eu acho também importante, Sim, que a Anne colocou, da questão assim, de que sempre que chamam, chamava ela só mais para ouvir, nunca para construir. Sim, né? sim. Por isso que a gente tem que ocupar esse espaço institucional do parlamento, para a gente poder planejar, elaborar e pensar formular, e construir pra gente políticas formular. Que atendam às nossas necessidades. Porque nós somos formuladores. Das mulheres e as necessidades das mulheres negras, principalmente. Exatamente. Esse espaço sempre foi negado. Quem vai pensar em política pública para a mulher negra é a mulher negra. Exatamente. Quem vai pensar em como política dizem muitos pública parlamentares aí negros, não dá mais para fazer política sem nós. Não dá para falar de nós sem nós. Então, a gente precisa estar dentro desse espaço e conseguir esses espaços dentro dos partidos políticos, espaço não só de secretaria. Você é negro, tem que falar de secretaria de só na secretaria de racismo. A minha filha sempre defende isso. Você não quer eu quero ser. Ela falou assim: eu quero ser uma negra engenheira. Ela falou: eu quero ser uma engenheira ambiental, que eu quero falar do racismo ambiental, que eu quero falar de moradia, que eu quero falar de saneamento, que eu quero falar de água. Falar da plantação, da alimentação. E é isso, a gente tem que estar espalhada, a gente tem que ter mulher negra na faculdade para orientar os alunos que estão chegando, para defender a cota, a gente tem que ter mulher negra no parlamento, tem que ter mulher negra na Secretaria de Educação, tem que ter mulher negra no Judiciário, que é lá que eles determinam o que fica e o que não fica, tem que ter mulher negra delegada para atender as mulheres negras que são vítimas de violência. Tem que estar em todas as frentes, né, Vânia? Nós temos todas as frentes. Ser emancipada. Regina, você está sem microfone. Ser emancipada. Eu gostaria muito de entrar nesse debate aí um pouquinho, para falar que tudo isso a gente roda e tudo isso gira em torno de quê? A estrutura do racismo pelo qual o país foi construído. Não, com certeza. E o maior desafio é desestruturar esse racismo estrutural, e o maior desafio é furar essa bolha, furar porque essa parede, né, Regina? Essa parede, quebrar essa parede. Quebrar essa parede, porque nós... Para quebrar essa parede, Regina, tem que quebrar esse sistema também. Pois é, mas o racismo ele vem junto com o capitalismo, né? Que é o sistema de exploração. Aprofunda, né? Aprofunda. O capitalismo estrutural, estruturante, e o racismo que não permite que você avance, né, com igualdade racial, igualdade social, igualdade de gênero, né? Porque ele foi fundamentado para ser branco, né? Do ponto de vista de gênero, ser masculino. E aí, como é que você chega e encontra uma população majoritariamente negra, que foi subalternizada desde da construção do país, e que você hoje está lutando para romper isso? Então, essa estrutura que está aí, se a gente não quebrar essa estrutura, a gente não consegue avançar. Regina, a dificuldade que a gente tem nisso, porque nos Estados Unidos, quando eles falam de a mulher negra, o homem negro, lá quando eles são afetados, eles sabem justamente como lutar e todo mundo se envolve, porque lá eles foram segregados, né? Aqui no Brasil, como teve essa questão da miscigenação, essa coisa do branqueamento, então, da miscigenação, então a democracia, o mito da democracia racial, somos todos iguais, e a gente sabe que não somos todos iguais. Então, esse jeitinho, não, nós somos todo mundo igual, todo mundo aqui é cafuso, é mameluco, blá, blá, blá. Só que chega na hora, é o que eu falei uma vez dentro da universidade, num debate que eu participei, estava eu e uma outra professora branca, eu falei assim, na hora da Cecília passar, é igual
aquela porta de aeroporto. Se tiver uma porta, abrir uma porta, ela passa direto. Quando eu vou passar, que tem a mesma titulação que ela era uma professora com mestrado, e eu também, então, assim, na hora de eu passar, toca lá o negrômetro. Aperta a campainha. Dizendo assim, eu sou professora, aperta a campainha. Você tem que dar toda... E ela já está lá na frente. Não, aí você tem que dar o teu currículo para poder o cara te entender. Não, e muitas vezes você entregando o teu currículo ali, você fazendo o diagnóstico da tua vida, porque você acaba falando a tua vida, né? Contando a tua vida. Mas muitas vezes, né, Vaniane, você contando a tua vida, ainda olha para a tua cara e passa o recibo de maluca. Pô, essa mulher maluca fala pra caramba. Né? O título que a gente tem, pô, essa mulher preta fala pra caramba, né? E não é assim. A gente aprendeu o poder da... E a gente, quando aprendeu o poder da voz... Só para concluir minha fala aqui, da questão de quando fala e a pessoa desqualifica a fala. Exatamente. Mesmo sabendo. Isso, Anne, é uma coisa que a mulher negra passa, mas todas as mulheres, e a gente viu isso, que a gente chama da misoginia, o que aconteceu com a presidenta Dilma. Né? O fato de ser mulher, o homem ele já usa da misoginia para desqualificar a tua fala, mesmo sabendo que você tem razão, ele esticou. Você vê numa reunião, aqui a gente está falando, uma está atropelando a outra, porque a gente está falando num debate, mas se for uma reunião que tem homens e mulheres, quando a gente começa a falar assim, tempo encerrado, olha, pode cortar. Não, mas todo mundo pode falar na sua fala, eles cortam. E se você não souber se impor e se colocar, é muito complicado. Eu até falei aqui, não sei se foi no programa que eu participei aqui com as meninas, mas que no meu maior ato de feminismo que eu tive na minha vida foi quando aqui, lá nos anos 90, aqui no Distrito Leopoldina, né, era uma eleição do núcleo da direção aqui, e tinha 3 homens e 2 mulheres, eu e mais uma. Aí um falava assim, não, a camarada é muito importante e tal, mas ela é muito nova. Aquele baixinho, eu falei, já perdeu. Aqui, o meu nome aqui não vai emplacar. Aí um outro falou que não, o outro falou que não. Aí a menina falou assim, eu voto nela. Aí o menino que ia ser o candidato, né, ele falou assim, quer ver, eu voto nela. Quando ele votou em mim, que ficou 2-2, eu virei para ele e falei assim, quer ver, eu agradeço o seu voto, porque eu também voto em mim. Porque... mas é isso, né? Você valoriza... Assim, por que a gente não é igual? Porque isso claro que criou um climão ali. Nunca imagina que uma mulher vai votar nela mesma num voto aberto. Porque isso é a valorização da sua existência, você se valorizar, né? Eu acho que isso aí que vocês estão falando tem muito a ver, porque nós passamos a vida inteira no silêncio, né? Porque, no silêncio. Tendo silenciado. E esse silêncio faz com que... Eu sempre escutei isso das pessoas, né? A gente sempre teve vergonha, assim, eu até ano passado, eu sempre tive muita vergonha de falar algo que eu tinha feito, né? Tipo assim, eu criei um projeto, o projeto foi um maior sucesso, mas deu visibilidade, eu tinha vergonha, porque as pessoas me falavam que aquilo ali eu ia parecer uma pessoa metida, que eu ia parecer uma pessoa arrogante. Se autopromover, então, que você queria se autopromover. Na nossa cabeça. Tudo que eles fazem a vida toda, se formos nós que vamos fazer, é porque nós somos assim. E é exigido para a gente também a humildade em tudo. Você tem que ser uma pessoa humilde. Como se humilde tivesse ligado à questão econômica, né? O pobre tem que ser uma pessoa boa, o preto tem que ser uma pessoa boazinha. Tudo isso na verdade, né, Anne, subserviente, né? Troca-se a palavra humilde pela subserviência. Por isso eu falei do poder de a gente ter encontrado poder na nossa voz. Nós encontramos poder na nossa voz. Quer nos ouçam,
quer nos deixe de ouvir, nós vamos seguir utilizando esse poder que a nossa voz tem. Você falou muito bem. Humildade, nós temos que gritar, porque a única forma ainda... leia-se por subserviência, né, Anne? Isso, a única forma de nós falarmos ainda é gritando. Porque não tem outro jeito. Para você falar, alguém tem que te escutar. Se a pessoa não te escuta, você tem que gritar, porque é você que está nessa condição. E eu acredito que nós... E falar do racismo estrutural, aquele livro brilhante que eu acho do Silvio de Almeida, O Racismo Estrutural, ele é brilhante porque ele faz entender que nós nascemos com um olhar racista, né? E nós, à medida que nós avançamos, mesmo que uma preta ou um preto ele não tem ainda as condições econômicas, porque nós não temos no Brasil ainda uma classe média negra forte e fortalecida para financiar os nossos projetos, nós ainda chegamos em nível intelectual, chegar na classe média. E, na maioria das vezes, quando nós chegamos na classe média, nós aprendemos a ser brancos, né? É como uma construção. Assimila, né? É assimilação, né? Assimilação, nós né? Assimilamos a assimilação. E que a estrutura, né, Anne? Me dá uma parte aí, não vou te interromper teu raciocínio, não, mas só para contribuir, você é levado a entender que você precisa assimilar. É aquilo que já veio pronto, que a Vânia... sem som, acho que travou a Elza. Foi aquilo que a Cida falou. Pensar em políticas negras tem que ser pensado pelo povo preto. Pensar em política para as mulheres tem que ser pensada para as mulheres. Pensar em políticas que atendam à real concretude da vida das mulheres negras tem que ser pensada pelas mulheres negras. Só queria fazer essa Não, e isso é muito importante, porque nós temos... A dificuldade de falar do racismo é o seguinte: nós falamos que agora combater o racismo é o papel de todo brasileiro. Isso aí, mas nós falamos de racismo é o papel de todos. Isso aí. E o Silvio de Almeida traz uma coisa importante. Nós falamos aqui no nosso país que a educação transforma. Mas a educação no Brasil ela é estruturalmente racista. Então, é contraditório. Ao mesmo tempo que você tem algo que é a única possibilidade de transformar, e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é estruturalmente racista. Racista em todos os sentidos, porque desde o momento em que nós tivemos o português, colocar o português em cima dos nossos dialetos, que a nossa forma de falar, muitas das vezes, não é errada, e sim tem a ver com nossos dialetos africanos. Desde o momento que as teses de doutorado, de mestrado, são, pela maioria, de uma banca branca, como nós vamos chegar nesses locais? E outra coisa que as cotas precisam avançar, não é só garantir o nosso acesso, a cota tem que garantir que os nossos professores cheguem à universidade. Porque quando chega na hora de passar nos concursos públicos, quem passa nos concursos públicos também são a classe média branca. Então, como o pobre, que na maioria das vezes ele é negro, ele é mal atendido pelo serviço público no sentido direto da palavra, ele não tem interesse porque é público. Então, eu sou a favor que haja vaga no setor público da terceirização, para que o negro faça parte do setor público. Porque nós temos que pensar em políticas públicas raciais, de forma de inclusão, para que a gente não tenha mais só pessoas brancas num determinado tipo de local. Outra coisa, promotor tem que ser feito por votação, para que esse promotor também seja periférico e essa justiça seja descolonizada. Então, nós temos que passar por um processo de descolonização.
Agora, Vânia, eu gostaria... Regina, a gente vende, só que... Vânia, fazer uma colocação aí na fala da Anne. Tá bom, acho que agora o negócio começou a pegar o fogo, a gente pegou. Não, eu só queria falar uma coisinha só. Só queria colocar só uma coisinha aqui. A grande questão toda é a seguinte... Um minutinho, Vânia, um minutinho. De tudo que a gente está discutindo aqui, ficou muito mais evidente com a pandemia. A pandemia, ela trouxe uma realidade que parecia que estava camuflada. A gente que vem no bojo da luta, a gente percebe, mas o nosso povo, a massa, ela conseguiu perceber tudo isso que a gente colocou, a questão política, a questão da saúde, a questão das relações sociais, a questão do mundo do trabalho. A pandemia, ela descortinou isso daí. Ela escancarou toda essa estrutura que a Regina falou, todo esse sistema estrutural, sabe, discriminatório, racista, preconceituoso, porque nós já vínhamos nos últimos 40 anos aí falando disso. Quando a gente vai para a rua contra a PEC do teto de gasto, contra a aprovação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né, Vânia? Nós, professores, lutando ali na linha de frente, que a gente dizia, a reforma da Previdência vai prejudicar as mulheres, ela é ruim para todos, mas é pior para as mulheres. Olha, a reforma trabalhista vai colocar as mulheres que estão grávidas em local insalubre, vai diminuir o salário, vai expulsar as mulheres do serviço público. Isso que a Anne falou, nós não vamos conseguir adentrar pelo serviço público, o serviço público que já foi mola mestra desse país, que agora esse governo está querendo destruir com essa PL que eles querem aprovar, jogar as mulheres... A Vânia é servidora pública, né? Outras aqui são servidoras públicas de carreira. Nós, para lutarmos, para a gente avançar dentro do serviço público, é uma luta. A gente já vinha falando isso, e aí vem a pandemia. E a pandemia pegou o quê? Pegou o Brasil descoberto. E ela escancarou isso que a gente já vinha falando. Né, Vânia? Isso que a gente estava nas ruas com as bandeiras da UBM, da CNB, da Federação, com as bandeiras do sindicato, das centrais, viu, Anne? Com a bandeira dos movimentos organizados dentro das comunidades. Eu quero, assim, Anne, te parabenizar pela sacada. É isso mesmo, a gente precisa estar com as nossas mulheres no território que elas habitam. Porque as mulheres, elas trabalham o dia inteiro, elas têm que trazer a comida para colocar na mesa para os seus filhos não morrer de fome, elas não têm tempo. Como que elas vão vir fazer a luta no centro da cidade, na Presidente Vargas, na Rio Branco? Então, a luta ela precisa estar nas igrejas, das associações de moradores, juntar as mulheres dentro dos territórios, nas comunidades, nos bairros, agregar as mulheres, trazer as mulheres para a roda, viu, Regina? Então, eu parabenizo aí, Regina, Cida, por essa iniciativa de trazer as mulheres territorialistas, periféricas, faveladas para a roda. Porque uma mulher com um celularzinho, com o mínimo de internet, né, Vânia? A Vânia está aí chamando a gente, conclamando o grito das pretas. Vamos gritar. A Anne falou muito bem, sabe? Qual é o nosso grito? O nosso grito é quando a gente está na rua com a nossa bandeira, mas a gente não precisa se deslocar 2 horas para estar lá com a bandeira. Claro que a gente tem as lutas centralizadas, mas a verdadeira luta começa no nosso chão, onde a gente mora. É ali que a gente começa a agregar, a coletivizar, a discutir. Sabe, a pandemia está aí, a CPI está aí, um instrumento que está mostrando que a gente está debaixo de uma corrupção generalizada, uma corrupção entranhada e que prejudica o Brasil e, sobretudo, as mulheres. Né? Nós, as mulheres, somos as mais atingidas, e as mulheres negras, sobretudo, mais atingidas. Né? Então, é muito interessante. Eu acho que a Vânia queria fazer uma parte anteriormente. Eu me empolguei aqui, começou então, meio morno, aí vai aí, Vânia. Eu e Regina, a gente costuma falar que quando está ficando bom, a gente, bom mesmo, né? Que agora virou a roda, né? A gente está se caminhando até para o final da nossa entrevista. Vânia, eu vou te dar a palavra e daqui a pouquinho eu vou começar o fechamento da nossa entrevista. Mas vai lá, Vânia. Não, eu só queria colocar que a gente passou por
300 anos de escravidão. Né? A gente está num pós-escravidão muito recente. Então, a cultura nossa, tanto na educação, em todas as áreas, sempre foi a cultura da branquitude mesmo. Então, a gente não vai... a escola, a educação, é aquela educação que veio do patriarcal mesmo, do patriarcado, que vai colocar sempre a mulher em outro patamar. Você vê, antigamente, eu estava passando ontem na porta, ali em Madureira, na porta Carmela Dutra, eu estudei ali. Eu falei, na época, a Cida já estudou no Instituto de Educação. Estudei. Mas, há uns anos atrás, o Instituto de Educação, para as professoras, era classe média. Eram as professorinhas de classe média que namoravam os meninos do colégio militar. Tanto é o filme Anos Dourados, está aí para mostrar, na época da ditadura. Então, a nossa educação, a educação que era dada para as crianças, era aquela educação de outras pessoas que viam os pobres, as crianças pobres, como as coitadas que nem davam aula para criança pobre, para a escola pública. Então, quando fala que a gente já nasce, a cultura já é racista, você vê a criança, qual é a criança que, se não tem referência de mulher nem de homem negro, nem na televisão, nem tem uma professora negra, nem nunca viu o seu cabelo como um cabelo bonito, qual criança que quer ser preta? Eu lembro que, quando eu era pequena, eu brincava de boneca, eu botava uma toalha na cabeça para fazer um rabo de cavalo, para dizer que eu tinha o cabelo, que era meu cabelo. Então, acho que hoje, agora, que as pessoas estão assim, dando... o movimento é a marcha crespa, o movimento que o pessoal fala empoderar de liberdade. Eu entendo empoderamento como empoderar, dar poder. Por isso que eu acho que o nosso empoderamento real é quando a gente tiver uns espaços de poder. Apesar de quem poder ter liberdade para a gente vestir o que quer, botar o cabelo que quer, isso também não deixa de ser um empoderamento. Só que eu acho que, quando o Silvio Almeida traz isso tudo no racismo estrutural, que agora virou moda, todo mundo fala em racismo estrutural, mas o racismo estrutural, quando ele coloca isso no seu livro, é justamente colocando ali, despertando que a nossa luta é uma luta muito árdua, que a nossa luta, como ele fala nos 4 pilares ali, econômico, político, ideológico, então a gente tem que ver que a nossa luta para perpassar todos esses espaços não é uma luta fácil, mas que a gente precisa ocupar esse espaço e a gente precisa dar o nosso retorno. Se a gente está numa faculdade hoje, por isso eu falei que tem que dar todos os espaços, inclusive na universidade, é porque a gente tem que dar o nosso retorno para os nossos alunos. A gente tem que chegar em determinado espaço e dar o retorno para a nossa comunidade. E, como foi bem falado aqui, a maior importância que a gente tem que trazer, nós estamos hoje aqui no espaço privilegiado. Com a internet, num programa que vai ser gravado, que vai para o YouTube, a nossa voz está sendo ouvida. Agora, quantas mulheres que estão silenciadas nas suas casas por vários motivos? Uma silenciada pelo marido, outra silenciada por agressão, outra silenciada porque não tem um celular, não tem uma internet, não tem Wi-Fi. Então, a gente tem que fazer mesmo a nossa luta local. Por isso, eu estou aqui muito feliz que encontrei a Anne aqui, que vai ser minha parceira de território, nessa luta aqui da mulher preta aqui na Leopoldina, para a gente levantar nossas demandas aqui. A gente tem a UBM, tem o Coletivo das Mulheres Negras e Periféricas, que eu já notei aqui, e eu também tenho um coletivo, que é o Coletivo Sustentável Brasileira EVA, que é um coletivo também que trata da questão da sustentabilidade, como a gente alia a arte, a sustentabilidade e a geração de renda para as mulheres. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter um trabalho bom, local, porque eu acho que é isso que tem que ter. Hoje, olha, essa roda de conversa, Vânia, está proporcionando um novo núcleo na Leopoldina das Mulheres. Aí. Parabéns. Um novo núcleo de mulheres pretas na Leopoldina, reforçada pela mulher preta da Zona Oeste, que é a Elza Serra, que é uma parceirona nossa. Eu gosto quando você fala esse negócio de Zona Oeste. A Vânia ama a Zona Oeste. Quando a gente diz, Regina e Cida aqui para me encerrar,
Já vou Então, a fazer gente está meu- se caminhando para o final, mas já vou pode fazer falar. um encerramento. Posso encerrar já? Já vou Então, encerrar. você pode encerrar com uma dica de leitura? Porque a gente- Anne já gente falou pede. de um livro. É. A Anne já Quero falou do também livro. indicar. Eu gostaria que vocês indicassem uma leitura. Eu indico, veja bem, eu sou amante da Lélia Gonzalez, e essa expressão, né? Gente, olha, eu quero novamente parabenizar a companheira Cida, Regina, Vânia, Anne, companheira Cláudia. Essa roda está muito iluminada, né? É bom a gente estar com pessoas que são iluminadas, do ponto de vista, assim, que eu digo, para frente, né? Positivas, né? Isso é muito bom, porque libera uma energia muito boa e estimula em nós o querer fazer e fazer cada vez mais, né, Vânia? Né, Anne? Né, Regina? Né, Cida? Emula o melhor que há em nós, né? E nós temos essa capacidade de estimular e emular o melhor uma nas outras. Eu gosto muito de Lélia, eu sou amante de Lélia. E quem vai começar a fazer essa discussão do feminismo negro no Brasil é Lélia, nos anos 70, Perfeito. com a construção do Instituto de Pesquisa e das Culturas Negras, o IPCN. Eu conheci o IPCN quando eu tinha 19 anos, não permaneci, né? Minha mãe não me deixou permanecer por várias questões, mas o IPCN ele tem atravessado essas décadas e Lélia tem sido um ícone dentro da discussão da questão do feminismo negro. Lá na década de 70, né, em plena Celso? ditadura, Lélia já falava da força de trabalho feminina, falava da importância da mulher feminina, da valorização da mulher negra, não é? Falava do feminismo. Muito bom. E por isso nasceu a concepção dessa Parabéns pela indicação. Parabéns pela Então, eu indicação da indico- leitura. A eu Anne, indico Anne, você está sem Lélia microfone. Gonzalez. Eu indico que as companheiras leiam Lélia, Lélia estudem Gonzalez. Lélia. Sabe? Eu queria só Lélia, falar um negocinho para o Gonzalez. fechamento também. Lélia Gonzalez. Então, Lélia qual é a sua Gonzalez, dica? Lélia. Vamos passar para a Anne, que a Anne vai indicar também A leitura, a Vânia e depois a Regina vai fazer o nosso encerramento. Vai, Anne. Anne. Eu indico o Racismo Estrutural do Silvio de Almeida, mas eu queria aproveitar esse final para lembrar que a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica, né, de Covid, onde que a patroa estava com Covid, sabia que estava com Covid, mas obrigou ela a trabalhar. E, segundo a Constituição, o que essa mulher fez foi assassinato, né? Ela matou essa empregada doméstica e também teve o caso do menino que outra empregada doméstica teve que levar para trabalhar e acabou caindo botado Miguel, né? Filho de Mirtes. Essas duas pessoas tinham que ter até nome de rua para ficar bem marcado, porque elas marcam o que foi a pandemia, né? Quem foi que mais morreu e por que morreu, e como a pandemia deixou evidente a questão racial. Também quero prestar toda a minha solidariedade a cada vítima, a cada pessoa, a cada brasileiro que se foi por conta dessa política, né, de extermínio, e que nós vamos estar aqui lutando incansavelmente por essas vidas e dizer para todo mundo que, apesar da dor que nós estamos vivendo, que um outro país é possível e que nós temos, sim, que ocupar as ruas dia 24, ou melhor, nem sair delas. Enquanto esse governo estiver aí, porque esse governo quer nos matar, né? Ele combinou de nos matar e nós temos que combinar de viver. Se protejam, usem máscara e tomem vacina e vamos lutar pelo nosso povo que está precisando de comida. Então, nós temos aí uma tarefa muito urgente, porque se nós temos comida ainda, nós sabemos que a maioria das mulheres pretas com seus filhos, elas não têm comida. Então, nós temos que ampliar, gritar muito ainda
até 2022, porque um outro país é possível. Muito obrigado, Cida, muito obrigada a cada uma de vocês, né, que me movimenta, que me faz acreditar que um outro país ainda é possível. Muito obrigada de estar aqui. Obrigada, Anne, muito obrigada. Vânia, Muito bom. a Vânia se ausentou aqui um pouquinho, mas isso também não tem... Oi, Vânia, voltou. Então, faltou a sua recomendação de leitura. Oi, eu fui beber Faltou uma a sua aguinha ali. Faltou a sua recomendação de leitura. Bom, tem um livro que é muito bom, da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. Esse livro também é muito bom. Eu não consegui ele, eu não tenho ele aqui, mas eu consegui alguma leitura dele pela internet, mas é muito bom. Tem ele online também, Mulheres, Raça e Classe. Esse fica uma leitura. Agora, para quem quer conhecer também a história da população negra, tem um livro que é do Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro. Esse livro, ele traz tudo... pode anotar aí, Regina, que esse livro é bom. Dialética Radical do Brasil Negro. Porque ele traz uma visão do Clóvis Moura, que é um negro socialista, que ele traz uma visão marxista, ele coloca toda essa questão da escravidão até os dias de hoje. Né? Ele já faleceu recente, mas é uma pessoa que traz... Dilane, você também que é professora de História, né? A Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, é bom, mas Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, já que a gente está falando aqui de mulheres, esse da Angela Davis também é muito bom. Obrigada, Vânia. Muito obrigada também pela sua recomendação. Regina, agora a bola está com você. Antes de terminar, de passar para a Regina, eu queria falar uma coisa. Posso? Pode. Posso falar, Regina? Então, eu queria dizer assim, que eu estou muito grata pelo convite, viu? Para mim é um prazer poder conhecer a Taba TV, participar dessa primeira roda com vocês. Muito bom rever minha companheira Anne aqui. A gente tem se encontrado em outras lutas. Vânia, e dizer para as mulheres que nos assistem que nós, Vânia, eu, Regina, nós somos integrantes da coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro. E como Vânia falou da Zona Oeste, aqui na Zona Oeste eu atuo também pelo Fórum no GT de Mulheres Negras da Zona Oeste, que é o Fórum Estadual de Mulheres Negras, como participo de outras frentes com as mulheres da TEIA, de Solidariedade da Zona Oeste. A TEIA tem jogado um grande papel na questão do enfrentamento da fome, na organização das mulheres. E nós, enquanto mulheres de entidades, né, Vânia, Anne, Cláudia, a gente acaba atuando em todas as frentes. Então, eu me sinto muito gratificada de ter podido participar nessa manhã assim, gloriosa, manhã abençoada para nós, para outras mulheres que nos assistem, com Regina, com Cida, com Anne, com Cláudia, com Vânia, porque esse é o caminho. Vânia, a Anne falou a palavra mater, a Anne falou a palavra-chave. Um outro Brasil é possível. Nós precisamos agregar e congregar as mulheres numa grande frente, uma frente ampla pela libertação nacional do nosso país, porque nós temos um projeto para desenvolver esse país, um projeto onde as mulheres poderão estar dentro desse projeto. As mulheres, como eu disse, como todas nós dissemos aqui, sem a participação das mulheres não há democracia. Não é? Ser brasileiro é, de fato, enfrentar o racismo e valorizar as mulheres, sobretudo as mulheres negras. Não é? Isso é ser brasileiro. Muito obrigado a Regina, a Cida. Anotei aqui os livros que as companheiras indicaram e que venham outras rodas, viu, Regina? Que a gente não espere somente o Júlio das Pretas para chamarmos as mulheres negras para a roda, mas que venham outras rodas, mais e mais rodas com as mulheres que estão construindo na periferia,
construindo nos seus territórios. Parabéns, companheira Regina, companheira Cida, pela sacada. E viu, Vânia, e rumo ao dia 24, nós aqui nos solidarizamos com as 530 mil vítimas que esse governo genocida executou. Anne disse muito bem, cometendo homicídio, cometendo assassinato contra o povo brasileiro, contra a família brasileira. Que venham outras rodas, rumo ao dia 24 de julho, rumo à Marcha das Mulheres Negras. Era isso que eu queria falar, a marcha. A marcha vai ser virtual, né? Nós estamos confeccionando com muito apreço, com muita força. A marcha ela ultrapassou os limites do Brasil. A marcha virtual, ano passado, ela ficou muito ampla e ela será realizada no dia 25. A gente está na organização da marcha, Vânia, eu, Anne, nós somos do fórum. Eu sei que Cida vai receber as companheiras do fórum aqui nessa roda também, mas venham todas, vem para a Marcha das Mulheres Negras, vem para as ruas dia 24, fora Bolsonaro, vacina para todas e todas já. A luta é nossa e nós vamos libertar o Brasil. Anne disse bem, um outro Brasil é possível e nós estamos imbuídas e unidas coletivamente para fazer esse outro Brasil, de fato, que nós queremos acontecer. Obrigado aí pela oportunidade. É como você disse, agora começou a esquentar e ficar bom e está na hora de sair. Pois é. Meninas, eu quero muito agradecer, né, dizer para vocês que, quando nós pensamos nesse programa, fomos convidadas pela minha amiga, que é a idealizadora do canal Taba TV, e ela me deu a tarefa de ter um programa. Como eu, junto com a Cida, somos da UBM Carioca, né? Estamos responsáveis pela Biblioteca Feminista da UBM Carioca, e nós tivemos logo na primeira empatia, no primeiro momento, né? Mesmo tudo sendo meio virtual, mas a gente se gostou da primeira hora. Quando eu fui convidada para ter um programa, eu sempre gosto de pontuar isso, né? Porque eu pensei, o que eu vou fazer nesse programa? Minha amiga me deu incumbência de ter o programa. O que eu vou fazer nesse programa? Eu falei, vou falar de mulher. Porque não poderia ser diferente, né? Aí, quando eu convidei a Cida para vir também para o projeto, criamos um projeto, né? Ela foi na mesma hora. Isso foi pensado assim, foi automático, né? A nossa sintonia foi muito automática nesse sentido. A gente foi iluminada, né? A coisa veio assim. Queríamos, né? Aí foi dado para nós um título, né? Mulheres que fazem a diferença, né? Aí ontem eu falei isso porque ontem nós tivemos o prazer de entrevistar a magnífica reitora da UESO, que é a primeira reitora negra, né, do estado do Rio de Janeiro, né? Eu que sou da UERJ e sendo do Sintoperj, eu sou diretora do Sintoperj e represento lá os técnicos lá, e nós trouxemos a Luanda de Moraes, que falou muito sobre essa questão da valorização de ser negro, né? E eu disse para ela também. Aí eu estava na cozinha fazendo comida, veio na minha mente a frase: mulheres de luta e resistência. Aí na mesma hora, Cida já gostou, já foi assim. Por quê? Porque mulheres fazem diferença. Não, nós somos mulheres de luta e resistência. E quando nós fizemos o primeiro programa, que foi com a Ana Rocha, né? Nossa camarada também, Ana Rocha, né? Nosso primeiro programa, a gente ficou assim, né? Muito insegura do que, será que ia dar certo, será que vai ser? E a gente foi indo. É um projeto que está nascendo agora. Nós dedicamos esse mês à mulher, ao Julho das Pretas, pela significância de sermos, né, mulheres pretas desse país. Vocês falaram muito de tudo que a gente tem que reconstruir, mas eu insisto muito que, como o Silvio de Almeida falou, que eu li também, estou lendo, inclusive, né? A gente tem que furar, tem que quebrar o muro da estrutura. E nós, que somos mulheres negras, e não só negras também, nós que somos mulheres desse país mestiço, temos obrigação de ensinar essa geração que vem aí, que está entrando nas escolas, as cotas. Eu sou
uma pessoa entusiasta, porque a minha universidade foi a primeira universidade a adotar o sistema de cotas raciais, né, no país. Tenho um orgulho de ser uergiana, tenho orgulho de trabalhar na UERJ, e nós temos esse compromisso de quebrar e abrir uma passagem um pouco menos dolorosa para as nossas gerações, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos parentes, né, que hoje estão ingressando nas universidades, os nossos filhos, nossos vizinhos que estão ingressando nas universidades, que não é só entrar na universidade para ter saber, é ter a consciência do que se é ser um cidadão brasileiro com igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, né? Então, encerro aqui o nosso programa Mulheres de Luta e Resistência. A gente não vai poder falar, não vou poder encerrar. Queria também dizer uma outra coisa, que nós vamos gravar, o programa está sendo gravado, e nós gostaríamos, inclusive, já solicitar a vocês, que fazem parte da organização do Fórum, que a Marcha das Mulheres Negras pudesse ser, depois de acontecer ao vivo, se não puder, ser colocada no nosso canal, porque a gente está pedindo todas as lives nesse mês de mulheres negras, e também, como vocês são professoras, vocês são chamadas em outros momentos, é porque nós concentramos esse mês de mulheres pretas, mas como a gente só encontrou professora, o dia dos professores vai ser, eu não sei como é que vai ser, porque já tem uma lista que não cabe para fazer o mês da professora. Aí você já tem uma agenda. Regina, ainda dá para fazer uma despedida aqui? Dá sim, Vânia, pode fazer sua despedida. Então, eu estou deixando então para vocês o meu abraço fraterno, a minha solidariedade, a minha sororidade, a minha irmandade mulher preta. Dizer que foi muito boa essa manhã estar com vocês, agradecer muito vocês terem vindo para o nosso programa, nosso Mulheres de Luta e Resistência, dizer para vocês que sigam o nosso canal nas redes, dê um like no nosso canal, assista as nossas gravações, que esse mês, então, agora, final, a gente vai conseguir editar todas as entrevistas e vamos colocar no canal, e vai ficar muito bom. Vocês vão ver a riqueza que nós trouxemos para esse mês e a riqueza de conteúdo que as mulheres pretas têm para dar seu recado. Obrigada. Obrigada, meninas. Vânia, quer falar uma coisinha para encerrar? Eu queria encerrar, que eu só dei a dica do livro, mas eu queria agradecer também, agradecer essa manhã, agradecer esse programa e dizer, Cida, que é muito importante a gente ter um programa de Julho das Pretas que tem como âncora uma mulher branca. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta, quando só as pessoas acham que a gente tem que ficar dando explicação, a gente que tem que explicar o problema, e que é tudo mimimi, e a gente sabe que a gente precisa, como o Silvio Almeida fala, para a gente poder arranhar essa estrutura, a gente precisa de todo mundo. E a gente sabe que, como a gente vem de um processo de colonização branca, a gente precisa do branco para poder defender. A gente precisa do branco para dar espaço. Eu sempre digo assim, quer ver, quando quer somar com a gente, não basta só, como eu falei lá adiante, não basta só postar hashtag, botar quadro preto no Instagram e dizer Vidas Negras Importam. E precisa dar espaço, precisa dar voz, precisa dizer eu estou junto. E aí eu quero parabenizar aqui esse programa que já começou, o Taba TV, que já começou com esse sentido de Taba mesmo, né? Esse sentido de troca, esse sentido de... E nesse programa, eu já participei de outro aqui, mas eu quero agradecer a Regina, também, que está aí. São essas duas âncoras maravilhosas, e dizer... Gente, que nesse processo de desgoverno, nesse processo de vulnerabilidade social, de crise sanitária, política, ideológica, processo de morte física, de morte intelectual, a gente precisa de espaços como esse,
E a gente precisa de espaços como esse, a gente precisa de marchas como vai ter a do dia 25, para a gente fazer a nossa denúncia, a gente precisa dizer fora Bolsonaro, a gente precisa dizer que a gente quer, sim, vacina para todo mundo, que a gente quer valorizar o SUS, que a gente quer comida na mesa, que a mulher, a gente não quer mais voltar, a gente voltou e a gente quer e vai sair do mapa da miséria e da fome. Né? E eu agradeço muito essa manhã fantástica, essa troca. Anne, foi um prazerzão te conhecer. Estar aí com a minha companheira, compartilhar aqui com Elza Serra, com Cláudia Vitalino, com Regina, com Cida, minha parceira da educação, dizer que lá no Simpro Rio, nós vamos ter também no dia desse informe, na segunda-feira, 19, a gente vai ter um programa lá do Simpro Rio também, falando sobre o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, e convocar, mais uma vez aqui, reforçar, chamar para a nossa marcha no dia 25 de julho, às 10 horas, nas redes do Fórum Estadual de Mulheres Negras. Você bota aí na sua agenda e vem marchar com a gente. Isso aí, no dia 24, um dia antes da marcha, a gente já vai estar na rua e já chega na marcha com muito vigor. Já chega embalada, né? 24, sábado, rua, fora Bolsonaro, marcha 25 virtual. marcha. E 28, Meninas... Grito das Pretas, que a nossa camarada Vânia está organizando com muito ardor pela UBM. Vem. Muito obrigada. Vocês, obrigada. Obrigada, Vânia. Obrigada, Elza. Obrigada, Anne. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada, gente. Grande Fora beijo para Bolsonaro, vocês. Fora Bolsonaro. Anne é o nome da minha sobrinha. Fora Bolsonaro. Fora Vacina, Bolsonaro. Sim. Fora Bolsonaro. Tchau. Fora.